Olá, tudo bem com você? E aí, como anda o seu condicionamento cardiovascular? Você se lembra o que é isso? Na aula de ciências de hoje, vamos fazer a atividade 2 para relembrar um pouco sobre esse assunto da aula passada. Abra sua apostila na página 308 e acompanhe as explicações da professora. Realize as suas atividades, tire foto, envie para a professora e qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Beijos, até a próxima! Aula de Ciências, atividade 2, página 308. Pesquisadores tinham como objetivo montar um programa de treinamento em bicicleta ergométrica, conhecido por spinning, para melhorar o condicionamento cardiovascular dos praticantes, reduzindo a frequência cardíaca em repouso. Para analisar o efeito da prática periódica de spinning, foram feitas 3 medições da frequência cardíaca em repouso em praticantes assíduos durante 3 semanas. Os alunos foram divididos em 3 grupos: sedentários, ativos e altamente ativos. Observe o gráfico de colunas múltiplas e faça o que se pede. Olha aqui, os alunos durante uma aula de spinning. O condicionamento cardiovascular é a habilidade do coração de bombear grande volume de sangue rico em gás oxigênio em cada batimento. Então, o que os pesquisadores fizeram? Dividiram o pessoal em 3 grupos: sedentários, ativos e altamente ativos. Vamos observar o gráfico de colunas e responder as questões. Aqui está a frequência cardíaca média em repouso. Aqui a quantidade de batimentos por minuto na primeira semana, segunda semana e terceira semana. A cor azul é o grupo 1, laranja, grupo 2, e esse verde, grupo 3. Letra A. Classifique os grupos avaliados na pesquisa em sedentários, ativos e altamente ativos. Para realizar essa atividade, nós temos que retornar lá na página 307 e reler as informações aqui em destaque. Olha só, as pessoas podem ser classificadas em 3 grupos, de acordo com a frequência cardíaca de repouso. Os sedentários são aqueles que o coração bate mais de 75 vezes por minuto quando estão em repouso, tá? Os ativos que são classificados assim, dessa forma, chamados ativos, quando o coração bate entre 60 a 70 vezes por minuto. E os altamente ativos, quando o coração bate menos que 60 vezes por minuto. Portanto, as pessoas altamente ativas têm um coração mais eficiente, que bombeia mais sangue a cada batimento. Quanto mais sangue o coração bombeia, menos vezes ele vai bater por minuto. Aqui, vamos observar as cores do grupo 1, 2 e 3. Na primeira semana, aqui, olha, quais dessas cores que está com menos batimentos? Aqui, este aqui. Então, o grupo 1, que é o azul, está com mais. Ele será o grupo sedentário. O grupo 2, né, que é aqui o laranja, está com 72, será o grupo ativo. Anote aqui. E o 64, que é o que bate menos, significa que o coração está melhor, ele bombeia mais sangue com menos batimentos. Por isso, é o grupo altamente ativo. Letra B. Que grupo teve a maior redução dos batimentos por minuto em relação à primeira mensuração da frequência cardíaca em repouso? Então, depois eles começaram a fazer as atividades, né? E qual desses grupos que teve a maior redução dos batimentos por minuto em relação à primeira mensuração, que foi aqui em relação à primeira semana? Olha só, de 64 baixou para 58, de 72 para 63 e de 80 para 71. Qual deles que teve, né, a maior redução dos batimentos por minutos? Você tem que calcular, fazer a subtração, né, para ver qual que teve maior diferença, né, maior redução. E aí você responde aqui na letra B. Letra C. Podemos dizer que o programa de treinamento físico melhorou o condicionamento cardiovascular dos praticantes? E aí, qual a sua conclusão?
A frequência cardíaca de repouso deles diminuiu. Então, se a frequência cardíaca diminuiu, é lógico que teve uma melhora. O coração passou a bombear mais sangue com menos esforço, né? Anote a resposta na letra C. Agora vamos para a próxima atividade, o mal das montanhas. O que acontece com o corpo humano quando há pouco gás oxigênio disponível? Leia o texto a seguir e conheça os efeitos das grandes altitudes no organismo. Mal das montanhas. As montanhas sempre atraíram os seres humanos, mas para explorá-las, os alpinistas precisam superar uma série de dificuldades, entre elas a falta de gás oxigênio. Aqui você pode ver a localização do Monte Everest. O Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros de altura, está localizado entre o Tibete e o Nepal e faz parte da Cordilheira do Himalaia. Página 310. À medida que se sobe a montanha, o ar vai se tornando rarefeito, ou seja, a quantidade de gás oxigênio do ar vai diminuindo. Veja os dados na tabela. E com isso, vários sintomas aparecem. Dores de cabeça, tonturas, enjoos, dores musculares, taquicardia, lentidão de raciocínio, dificuldade respiratória, entre outros. Os alpinistas chamam esses problemas de mal das montanhas. Aqui você vê a imagem do Monte Everest, que recebe milhares de alpinistas anualmente. Taquicardia. O que é taquicardia? É a aceleração dos batimentos cardíacos. Relação entre a altitude e a porcentagem de gás oxigênio presente no ar. Aqui, altitude em metros e a porcentagem de oxigênio no ar. Você pode ver que quanto mais alto, quanto mais metros, né, em altitude, menos oxigênio está disponível no ar. E é essa falta de oxigênio no ar que leva ao mal da montanha. O que é esse mal da montanha? É o distúrbio, e os principais sintomas são a sonolência, a dor de cabeça, a náusea, a perda de apetite, que ocorre devido às alterações que acontecem no corpo humano quando a pessoa se encontra em condições ambientais adversas, que é, no caso, a falta do gás oxigênio. Para chegar ao topo das montanhas, os alpinistas precisam de um período de adaptação, a fim de dar tempo ao corpo para se adaptar às diferentes condições do ambiente. Nesse período, o organismo sofre diversas alterações. Ocorre um aumento da frequência respiratória e nos batimentos cardíacos e aumento na produção de hemácias, com a finalidade de normalizar a quantidade de oxigênio que chega às células. Pode grifar aqui, aumento da frequência respiratória e dos batimentos cardíacos e aumento na produção de hemácias. No período de adaptação, os alpinistas ficam acampados na montanha durante vários dias em diferentes altitudes. Aqui ao lado você vê a imagem do acampamento base da face norte do Monte Everest. Mesmo depois do período de adaptação, a capacidade física dos alpinistas é limitada. Os movimentos são mais lentos e se gasta muito mais energia para realizar as atividades. No entanto, o mal das montanhas não afeta os povos que vivem em altitudes elevadas, como os quechuas e os sherpas, pois eles já são adaptados à altitude. Então, por que esses povos, esse pessoal aqui que vive lá, não sente esse mal da montanha? Por quê? Porque eles já vivem lá, eles já estão acostumados a essas condições da natureza. Os quechuas são povos indígenas que descendem dos incas e habitam a região da Cordilheira dos Andes, um grande grupo de montanhas que se estende por 7 países: Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Veneza. Você pode ver aqui na imagem. Os sherpas são povos que vivem no Nepal, em cidades com aproximadamente 3.400 metros de altitude. São contratados para trabalhar como carregadores e guias em expedições ao Monte Everest. Agora, com base no que você leu, responda. Número 1. Por que em grandes altitudes os alpinistas podem ter taquicardia e aumento da frequência cardíaca? Por que isso acontece? Você vai voltar lá no texto e você vai ver que o corpo busca compensar a baixa concentração de gás oxigênio por meio da intensificação dos movimentos respiratórios e cardíacos. E é por isso que acontece a taquicardia.
Número 2. As equipes brasileiras de futebol participantes da Copa Libertadores da América enfrentam dificuldade adicional ao competir em cidades de grande altitude, como as que se localizam em países como Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. Isso ocorre porque a altitude diminui a capacidade de desempenho físico e esportivo de atletas não aclimatados. Olha que palavra diferente. Responda. Por que o desempenho físico dos atletas não aclimatados pode diminuir quando estão em grau de altitudes? Quando eles estão nessas grandes altitudes, olha lá, o que é aclimatação? Processo em que o organismo ajusta-se às modificações do ambiente ao qual não estava acostumado, tais como alterações na temperatura, na altitude e na pressão atmosférica. Então, por que o fato deles não estarem aclimatados, deles não estarem adaptados às condições do ambiente, por que isso pode prejudicar o rendimento físico deles? E depois, atividade da página 312. Responda as duas perguntas que foram feitas no início deste módulo. Por onde o sangue circula dentro do nosso corpo? Você volta lá na sua apostila e você vai localizar a resposta. O que faz com que o sangue circule continuamente pelo corpo? Nós também já estudamos isso no início deste módulo. Número 2. A imagem ao lado representa algumas veias presentes no braço. Responda. Que características diferenciam as veias das artérias do corpo humano? A professora também já explicou isso nas aulas anteriores. Você pode folhear a sua apostila, retomar o conteúdo, que você vai localizar a resposta com facilidade. Número 3. Observe a ilustração e faça o que se pede. Pinte de azul o lado do coração que recebe o sangue rico em gás carbônico e de vermelho o lado do coração que recebe o sangue rico em oxigênio. Letra B. Após o sangue rico de gás carbônico chegar ao coração, para onde ele será impulsionado e por quê? Letra C. Para onde será impulsionado o sangue que sai do coração pelo lado esquerdo? Por quê? Tudo isso tem na sua apostila. Número 4. As populações que vivem em altitudes elevadas não são afetadas pelo mal das montanhas, pois estão adaptadas a essa condição. Explique como o corpo se adapta à altitude. Esta questão é referente ao conteúdo da aula de hoje. Tenho certeza que você fará sem qualquer dificuldade. Na dúvida, a professora está à disposição no WhatsApp. Vejo você na próxima aula. Até mais!